Hi guys, my name is Patrícia, I am the English teacher. Hoje nós vamos continuar conversando um pouquinho a respeito de films, ok? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tipo diferente de filme. O que vocês preferem? Liga da Justiça ou DC? O que vocês preferem? Existem várias pessoas que preferem os personagens, né, da Liga da Justiça e outros falam que não. DC é bem melhor que Liga da Justiça, né? Então hoje nós vamos conversar, o nosso texto é sobre isso, superheroes, ok? What's your favorite superhero? Vocês preferem the heroes, os heróis, or os bandidos, né? Os vilões, yes, the villains. Vocês preferem the heroes or the villains? Quem é o seu herói preferido? E quem é o seu vilão preferido? Yes? Então aqui, pessoal, é um texto grande, tá? Onde vocês vão ler a respeito de Liga da Justiça e DC. Se vocês prestarem atenção, antes de ler o texto, tá? Já existem algumas palavras sublinhadas aqui para vocês. E essas palavras são bastante importantes, tá? Então eu vou começar o texto dando algumas dicas para vocês, tá? Algumas dicas dessas palavras para vocês. É claro, pessoal, que quando eu coloco uma palavra no dicionário, no tradutor ou no dicionário, eu tenho que ver se aquela tradução se encaixa para o meu contexto, tá? Então nós vamos trabalhar essas palavras e mesmo assim eu quero que vocês façam o quê? Que vocês deem uma lida em tudo, escutem o áudio, procurem tudo que vocês não entenderem para que a gente consiga trabalhar com o texto. Good? Então aqui, ó, a Big Screen Super Battle. Gente, Big Screen é a telona, né? Uma tela grande. Super Battle. Então, the director, Zack Snyder, pits two classic superheroes against each other in Batman versus Superman. Yes? Dawn of Justice. So, remember, Batman and Superman, yes? Então, gente, vamos trabalhar um pouquinho as palavras sublinhadas, ok? Feature. To feature, quando a gente fala em filme, seria estrelando, yes? Então, nós estamos falando do que está sendo, né? Featuring Superman, yes? Featuring Batman. So, the big screen, já disse para vocês, né? A tela do cinema. Então, é uma maneira de chamar o cinema. When we talk about, I think just its premise. Quando eu falo de premise, ok? Seria uma ideia original, né? Quando eu falo de plot, eu tô falando do... pulei uma aqui. To blow. To blow, gente, pode ser o verbo soprar, mas é algo que surgiu, que saiu de algum lugar, né? Ideas blow, tá? O que mais que eu posso fazer? Eu posso falar de plot. Quando eu falo de plot, eu tô falando de enredo, tá? E quando eu falo de sequel? It's a sequel. É um resultado, é uma continuação de alguma coisa, como se fosse uma sequência, tá? And prequel, ok? It's like a prequel to Justice League. É como se fosse uma premissa, algo que veio antes. The characters são os personagens, yes? So the characters, yes? And filmmaker, os produtores, né? Do filme, the filmmakers, ok? Que mais que nós temos que saber? The theme or moral, o tema ou a moral da história do filme, né? Então vocês vão fazer o que, gente? Ler, ouvir é muito importante, tá? Procurar
Porque qual é o tipo de texto que nós estamos trabalhando dessa vez? Uma interview. Então, é uma conversa entre um jornalista e um apresentador de TV, de rádio e uma pessoa interessada, tá? Então, nós vamos estar falando sempre de entrevistas, alright? Sorry, people. So, se vocês vão olhar esse texto, lembrem que nós conversamos sobre o que, pessoal? Vai estar sempre misturado agora todos os tipos de verbo. Ah, teacher, nós vamos usar só futuro? Só passado? Não, vocês podem usar tudo. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de responder as perguntas, tá? Então aqui eles vão pedir, ó, give short answers according to the text. Vocês vão responder as perguntas usando resposta curta. Lembra? Are you a teacher? Yes, I am. Então toda vez que eu vou dar uma resposta curta, pessoal, por exemplo, are you a teacher? Lembram? Eu posso usar affirmative ou negative. Só que eu vou usar sempre o que, gente? O verbo auxiliar. Então, aqui é o to be. Então, are you a teacher? Yes, I am. Poderia usar na negativa? No, I'm not. E se eu estiver falando de outros tempos de verbo? Por exemplo, do you like sports? Ó, estou usando uma pergunta no simple present. Qual é o auxiliar? O do. Então, como vai ser a resposta curta? Yes, I do. Ou na negativa, no, I don't. Gente, se eu usar uma pergunta no passado, por exemplo, did you do the test yesterday? Você fez a prova ontem? Did you do the test yesterday? Ó, o que eu posso responder? Ó, did. Então, yes, I did. No, I didn't. E assim por diante. Eu sempre tenho que prestar atenção nos auxiliares para falar em resposta curta, ok? And here, people, the following words are related to movies and were taken from the text. Então, são aquelas palavrinhas que nós conversamos um pouquinho, tá? Isso vai ajudar vocês bastante a poder entender o texto, tá? Então, aqui, gente, qual seria uma explicação, como se fosse o dicionário, para director, né? Qual é a explicação para moral, blow, sequel, yes? Então, nós conversamos sobre isso. Mas qual seria a melhor explicação para cada um, tá? Então, por exemplo, people, look here. Director. O que vai ser um director? Yes? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Na letter D, ó. Director vai ser um noun, um substantivo. A person who is in charge of a film or play and tells the actors how to play their parts. Então, é uma pessoa que está encarregado de um filme ou de uma peça de teatro e que diz aos atores como atuar nas suas partes, ok? Então, essa é a explicação de um director. Let's see number 2, mais um exemplo. Featuring ou feature, yes? Number 2. Então, o number 2 vai ser a letter E, yes? The main subject of a talk, book or film. Então, o tema principal, o assunto principal de uma conversa, de um livro ou de um filme. Então, vocês vão ter que ir ligando as palavras até a tradução. How about moral? Yes? Number 3, it's letter C. The moral of a story
event or experience is the message that you understand from it about how you should or should not behave. Então é o que, pessoal? A moral da história de um evento ou de uma experiência é a mensagem que você entende por essa ideia, né? E como você deve ou não deve agir. Então, o que vocês vão precisar fazer? Ler com bastante paciência, várias vezes o texto, para que vocês consigam achar toda essa parte, tá? E daí, para terminar o trabalho com o texto, vocês vão marcar true or false para essas frases. De acordo com o texto, essas frases são verdadeiras ou falsas? Good? Gente, trabalhar com texto leva um tempinho, mas é algo muito importante para aumentar o vocabulário de vocês e também para vocês se habituarem, pois principalmente nos vestibulares, hoje em dia, o que mais cai nas provas de inglês são textos, ok? So see you, have a good time, goodbye!